que eu componho a Louca de Afavirém, junto com Caroline Ara, com a Alice. Sou cronista, performer, pesquisadora e atualmente, com orientação do Guilherme Vale, aqui na Antropologia da Saúde da UFRN, eu comecei uma pesquisa sobre transmissão vertical, vai ser um pedacinho dela que eu vou apresentar aqui hoje, que é bem esse momento, esse resgate histórico, né, de como foi sendo construída as políticas de prevenção da transmissão vertical. É muita coisa, não sei se eu vou conseguir falar em 20 minutos, mas como a Carol estava trazendo e como a gente costuma dizer muito no movimento negro, na Louca de Afavirens e também agora no movimento social de AIDS, a AIDS ela é um viés do genocídio da população preta e indígena, né? Isso não nos resta dúvida. Então, eu começo a minha apresentação um pouco em memória a todas as crianças assassinadas pela violência policial, porque eu acredito que esse também é um atravessamento que dificulta a gente erradicar o HIV/AIDS nas infâncias, pensando muito neste contexto de qual é a parcela da população que pode vivenciar as suas infâncias e que tem os seus direitos garantidos e respeitados para um desenvolvimento saudável, assegurado, né? Bom, vamos lá. Acho que todo mundo já conhece essa discussão inicial, né, do quanto a AIDS, muito antes dela chegar no Brasil como doença, como epidemia, ela chega como epidemia social, né? Ou seja, ela já traz vários atravessamentos no nosso imaginário, nas nossas relações afetivas, culturais e também econômicas, muito semelhante ao que a gente atravessou agora com a Covid, quando os primeiros casos começam a apontar na China, muito antes de explodir como pandemia global, a gente já tinha uma série de metáforas e imagens sendo construídas ao longo do mundo, né? As notícias de que dos chineses comendo morcego e toda aquela palhaçada. Na AIDS não foi diferente, né? Quando os primeiros casos começam a apontar, também começa toda essa discussão imagética em torno da epidemia. E, nesse momento, também começa uma separação, a construção de um conceito de risco, não só epidemiológico, mas também muito carregado pela moralização, e eu acho que isso a Pice vai discutir mais na pesquisa dela, quando ela apresentar a pesquisa dela. E aí, quando começa-se a discutir o que de fato é a AIDS, né? Depois dessa chegada da epidemia social, quando começa a chegar a doença em si, que começa a se discutir como que é essa transmissão, esse desenvolvimento biológico da doença, começa-se uma separação entre inocentes e culpados, né? Aqueles que procuraram pela doença, os gays, usuários de drogas, putas, e os inocentes, os hemofílicos, as crianças. Ainda na década de 80, ainda nesse começozinho da epidemia, a gente vai assistindo uma massificação da epidemia de AIDS, né? Então, essa imagem que foi sendo construída da AIDS como a doença gay, a doença do outro, ela rapidamente se mostra diferente na vida real, né? Porque a gente começa a ter os casos de crianças e mulheres e héteros, começa uma generalização da epidemia, e é mais ou menos nesse momento também que os protocolos epidemiológicos e de prevenção começam a ser importados do norte global, muito dentro de uma lógica individualizante de cuidado, então não havendo ainda nesse momento uma discussão social mais ampliada sobre o que é essa AIDS e como que ela se configura especificamente no território brasileiro.
E aí a gente se depara com a própria forma como o conceito de transmissão vertical foi sendo construído, ele já apresenta o quanto é muito deficiente ainda hoje as nossas discussões em HIV/AIDS, né? O quanto a gente ainda carrega muito dessa herança do início da epidemia, da lógica moralizante, dos grupos de risco. A gente ainda tem isso muito forte nas políticas de AIDS ainda hoje. Por quê? Bom, no guia de terminologia do UNAIDS, que é um guia que volta e meia ele é atualizado e que serve para dar direcionamentos de como nomear nomear os bafos mesmo da AIDS, enfim, perdi a palavra. Agora a gente está acompanhando aí toda a discussão sobre o dia da luta, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Então, semelhante a isso, aconteceu em 2017 a discussão sobre a transmissão vertical, que foi sendo colocada como a transmissão mãe-filho. E aí eu vou ler aqui na íntegra, né? Que diz que a transmissão do HIV que se dá pela mãe para o filho e que ocorre através da passagem do vírus para o bebê durante a gestação ou no trabalho de parto ou no parto propriamente dito. Essa nomenclatura gerou uma série de embates e de discussões, principalmente do movimento das cidadãs positivas, que é um movimento histórico de mulheres vivendo com HIV/AIDS, discutindo o quanto as políticas de AIDS voltadas para a erradicação da transmissão vertical, que é essa forma de transmissão que se dá por outra via que não a via sexual, o quanto essas políticas, elas ainda hoje estão no lugar de culpabilizar essa pessoa que gesta essa criança, né? E também muito no lugar de entender apenas um caminho possível para a maternagem, que é o das mulheres cis, né? Sem compreender as outras possibilidades de maternagem que englobem os homens trans, os transmasculinos, que não são hormonizados e que não passaram por procedimentos cirúrgicos, e do quanto eles também ficam desassistidos nessas políticas de prevenção. Embora tenha ocorrido toda essa mobilização, o termo continuou e ainda muitas pessoas utilizam o conceito mãe-filho, transmissão do HIV mãe-filho, para se referir à transmissão vertical do HIV. Estou fazendo um pouco essa discussão sobre a nomenclatura para dizer que eu atuo e nomeio com base no que foi discutido na Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV, nesse mesmo período, em 2017, quando a gente entendeu que não tem como simplificar a nomenclatura da transmissão vertical do HIV/AIDS. É isso mesmo, a transmissão vertical do HIV/AIDS, porque se diz de toda transmissão que não é via sexual, né? E porque, embora seja muito, muito, muito raro, existem outras possibilidades de transmissão que não é só parto e amamentação, né? A transfusão de sangue e tudo mais. E, inclusive, esse é o próximo tópico, que é a atuação dos hemofílicos nas políticas de prevenção à transmissão vertical. Como assim, né? A gente tem aí como grande símbolo, né, do movimento hemofílico o Enfio e o Betinho, junto com outro irmão deles, que eu não lembro, acho que é Chico Mário o nome, que eram 3 irmãos hemofílicos que adquiriram o HIV por transfusão de sangue. Nesse momento, no Brasil, era uma grande bagunça a política de sangue, né? Era sangue comercializado, então não existia nenhum critério, nenhum controle sobre
da onde veio esse sangue, como ele está, né? Então, existem muitos relatos de comercialização de sangue podre nos centros hemofílicos. Com o golpe militar de 65, o Estado militar passa a demonstrar uma grande preocupação sobre se por acaso um dia o Brasil entrasse em guerra, a gente não teria nenhum banco de sangue eficaz para atender o Brasil na guerra, e aí começa uma série de políticas nacionais para tentar organizar essa política do sangue, e os hemofílicos entram muito como protagonistas dessa luta pela organização dos bancos de sangue. Esse momento foi muito importante, porque é um momento que começa, assim, então, uma discussão sobre o que representa este sangue na epidemia de AIDS, né? Acho que todo mundo sabe o quanto é muito significativo, é muito simbólico o uso do sangue na política de AIDS, já que é a partir dele que a transmissão principal ocorre, né? Então, muitas performances usam sangue, muitas imagens são construídas a partir do sangue. O sangue também, dentro da cultura cristã, tem esse lugar da sacralidade, então, do quanto sujar o sangue demonstra novamente, esse lugar dos culpados, os que precisavam ser castigados, né? Tudo isso entra em discussão nesse momento, naquilo que Santos vai chamar de politização do sangue, e que vai desembocar mais tarde dentro das discussões do próprio período de construção do SUS, né? Vale lembrar que aqui, depois do Plano Nacional de Hemoderivados, que já sei lá, 70 e tantos, quase 80, e lá para 85, quando essa política termina de ser implementada, já estava acontecendo as discussões sobre construção do SUS e do quanto o sangue e os centros hemofílicos precisavam estar sob controle estatal, né? Outra coisa importante aqui é o quanto o Estado de São Paulo teve um protagonismo, como sempre, né? O Estado de São Paulo sempre muito bandeirante, construiu o programa, ajudou a construir o Programa Nacional Pro Sangue, porque foi um dos primeiros estados a conseguir implementar uma política de sucesso das transfusões de sangue. Toda essa discussão, embora pareça ser antiga, já que ela começa em 65, ela vai se estendendo ao longo dos anos, né? O artigo 4º na verdade, o parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição, que é o que regulamenta a coleta, processamento, estocagem, distribuição de sangue, ele só é concluído, só é regulamentado em 2001. E a gente está ainda hoje, agora, em 2020, discutindo doação de sangue dos homens gays, né? Recentemente, as travestis conseguiram o direito de doação de sangue. Então, toda essa discussão em torno da política de sangue ainda circula até hoje, ela caminha junto com a epidemia de AIDS, né? Tá. Falei meio atropelado, meio correndo, assim, para dizer que essa regulamentação da política de sangue aparentemente resolve a questão dos hemofílicos, né? Os hemofílicos, essa galera que sofre de um agravo, que precisa constantemente receber sangue, né? Receber transfusão de sangue. Então, é uma população que é muito atingida pela epidemia de AIDS nos anos 80 e 90, por conta desses sangues que não eram regulamentados, que não passavam por um crivo técnico. Mas a gente não resolve a questão do HIV nas infâncias, né? A gente tem um caso emblemático em 92, que é o caso Sheila, que é uma criança nascida com HIV,
inclusive eu acho que nem é assim a grafia certa do nome dela, acho que é com C, SC, mas enfim. Sheila, ela é uma criança nascida com HIV, que foi adotada na década de 90, acho que 88, mais ou menos, ela foi adotada por uma família de classe média alta, coloquei a foto da família aqui, só para simbolizar, e ela foi impedida de acessar a rede privada de ensino. E então os pais dela entraram com uma medida judicial para que ela pudesse frequentar a escola regularmente, e isso abriu toda uma discussão sobre o quanto as crianças vivendo com HIV poderiam ou não frequentar escola regular, na rede regular. Né? Nessa época, a gente tinha ainda um sistema de educação segregado, então qualquer criança que apresentava qualquer tipo de deficiência tinham espaços específicos que eram onde elas eram colocadas muito dentro de uma lógica manicomial mesmo para a educação. Não sei se o William vai falar disso. E aí as crianças vivendo com HIV deveriam estar também dentro deste bojo, né, das crianças com deficiência. O caso Sheila abre essa discussão de que as crianças vivendo com HIV deveriam ter acesso a uma educação comum, regular, normal, seja escola pública, seja escola privada. É um caso muito emblemático e que voltou a ser discutido depois, em 2016, quando a série da Globo Malhação, a novela Malhação, exibiu uma cena onde uma criança vivendo com HIV estava fazendo uma aula de educação física, trombou numa outra criança, cortou a cabeça, e aí foi todo um rebuliço. Era uma cena para falar sobre PrEP, sobre o uso da profilaxia pós-exposição, e aí eles escolheram essa cena para falar da profilaxia pós-exposição. Foi muito doloroso essa cena, e foi uma cena que resgatou o caso Sheila para discutir o quanto a gente demorou para conseguir que o Estado reconhecesse que as crianças vivendo com HIV pudessem frequentar regularmente escola, mas o que a gente vai entendendo é que o espaço escolar ainda hoje não é um espaço que é preparado para receber essas crianças, né? A década de 90 é uma década onde explode o número de casos de crianças nascidas com HIV/AIDS, e por isso também é um momento em que muitas ações voltadas a essas crianças começam a ser pensadas e ser construídas. A primeira dela, e eu acho que a mais famosa e significativa, foi a Sociedade Viva Cazuza, que construiu uma série de casas de apoio, que era assim como eram chamadas as casas que recebiam as pessoas vivendo com HIV, né? Em São Paulo e Rio de Janeiro teve muitas dessas casas. Elas começaram bem antes, já na década de 80, mas era muito pensando a população adulta. Na década de 90, essas casas começam a ser adaptadas para receber essas crianças. Em São Paulo, a gente tem o GIV, que eu acho que é uma ONG que todo mundo conhece, que foi uma das primeiras ONGs a pensar como acolher não só essas crianças, mas também os cuidadores dessas crianças, né? E aí como que discute viver com HIV e tudo que está envolto disso para essa população, na onde precisa ter toda uma linguagem específica e técnicas específicas. O Pela Vida Niterói também tem um programa muito importante nesse momento, que é o Educação pela Vida, que é um programa onde está preocupado principalmente com a instituição escolar, de como que a escola recebe essas crianças, preocupado em discutir sigilo, estigma, e como que a gente, e como que se garantia, né, o direito, os direitos básicos dessa infância vivendo com HIV. A gente tem outras instituições, o GAPA, a ANIMA, que também vão trabalhar
com a questão das infâncias vivendo com HIV, mas eu citei essas duas porque foi a partir delas que foi construído em 2005 o primeiro encontro de crianças, adolescentes e jovens vivendo com HIV, e principalmente nascidos com HIV, que foi o Viver Jovem de 2005, e que é o embrião da construção da Rede Nacional de Crianças e Adolescentes vivendo com HIV/AIDS. Alguns documentos oficiais vão dizer que a rede de jovens ela é construída por intermédio da Unesco e da UNAIDS, mas, na real, a gente sabe que foi o movimento social de AIDS que acolheu essas crianças e que instrumentalizou essas crianças para uma formação política. A rede de jovens é um momento extremamente importante no movimento social de AIDS, porque é a primeira vez que jovens nascidos com HIV começam a levantar as suas pautas, as suas demandas e as suas questões específicas. Pois bem, é importante dizer que, dentro das políticas de prevenção em HIV/AIDS, o tratamento antirretroviral ele é fundamental para pensar a possibilidade de erradicação da transmissão vertical, né? Em 95, junto com todo esse contexto que eu estava falando, né, da criação dos programas específicos para crianças e adolescentes nascidos com HIV/AIDS e da entrada dessa pauta no movimento social de AIDS, a gente tem o protocolo 75, não entrou aqui o 5, mas é o protocolo 75 dessa instituição, que eu não vou falar em inglês, mas é essa instituição de AIDS, é uma instituição estadunidense, em que eles apresentam uma série de pesquisas dizendo do quanto gestantes em uso dos remédios antirretrovirais, e na época era principalmente AZT e DDI, do quanto esses remédios diminuíam a possibilidade da transmissão do HIV para o feto, seja em complicações do parto ou na hora do parto mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei 9.313, de 13 de novembro de 96, que a gente carinhosamente chama de Lei Nair Brito, que foi a ativista que protagonizou essa luta, né, embora seja uma luta de todo o movimento social de AIDS, que discutia sobre a obrigação do Estado brasileiro em distribuir via SUS o tratamento de HIV/AIDS, né? Então, essa lei, ela é assinada em 96, depois de uma série de judicialização, de uma série de ações judiciais para a retirada do tratamento, e que garante o acesso universal e gratuito ao tratamento antirretroviral. Essa lei tem um impacto gigantesco nas políticas de prevenção, principalmente da transmissão vertical, porque é um momento em que a gente consegue observar a maior queda de crianças nascidas com HIV, uma queda de 76% se comparado à década de 90, aos anos 90, quando explodiu os números de crianças nascidas. Em 97, então, começa-se a discutir a criação da cartilha de prevenção da transmissão vertical, muito com base nesse protocolo dessa instituição estadunidense, discorrendo do quanto é necessário que toda pessoa gestante tenha, durante o pré-natal, aconselhamento, não só sobre HIV, mas sobre todas as ISTs, testagens para HIV e sífilis, principalmente, e que essa testagem se expanda no pós-pré-natal, no nascimento da criança, e que também tenha acesso a tratamento durante e depois a gestação, tanto a pessoa, né, gestante, quanto a criança. Estou falando rápido porque é muita coisa. Depois vocês perguntem.
Essa cartilha ela só foi finalizada em 2004. É uma cartilha bem complexa que discorre principalmente sobre o estigma da pessoa gestante, né? O quanto as dificuldades que se é para tomar remédio, pensando principalmente mulheres cis religiosas de periferia, como que se faz a discussão desse uso de medicação com os seus parceiros, como que se faz a discussão sobre a autoaceitação do diagnóstico de HIV, pensando que, por decorrência desse histórico, da AIDS ter sido colocada nesse lugar de imoral, suja, etc., o quanto as dificuldades que todas as pessoas vivendo com HIV enfrentam na revelação diagnóstica, as pessoas gestantes também enfrentam, com o agravante de que, dentro daquilo que eu estava falando, né, dessa separação dos culpados e inocentes, é como se houvesse aí um plus de culpa, né? Então, assim, além de eu ter procurado, né, me infectar com HIV, eu ainda vou infectar um inocente com HIV, e ó, que absurdo e tal. Essa cartilha, ela foi muito sensível em relação a essas questões, então, tem um capítulo que é todo de orientação aos profissionais de saúde sobre essas especificidades. No entanto, ainda é uma cartilha que não discute sobre homens trans. Aliás, homens trans não aparecem em nenhuma política de prevenção ao HIV/AIDS, né? A gente não tem dados sobre essa população, e também é uma população muito desassistida quando a gente pensa as suas possibilidades de gravidez, né? Não existe em nenhum lugar dessa cartilha outra possibilidade de discussão de maternagem que não seja da mulher cis. E a gente entende isso como uma deficiência, né? Em 2017, quando houve, depois da construção do GT de transmissão vertical, que Caroline Yara, eu, Micaela Cirino, fizemos parte, esse encontro foi meio que um fechamento desse grupo de trabalho em transmissão vertical no estado de São Paulo, e a gente elaborou uma carta para ser entregue para o Estado, dizendo do quanto, embora a gente observe muitos avanços biomédicos na prevenção da transmissão vertical e um grande esforço do Estado brasileiro em ter testagem durante a gestação, quando as crianças nascem com HIV, elas não têm nenhum amparo dentro das políticas de AIDS. Não há nada discutindo sobre infâncias vivendo com HIV, né? Mesmo toda essa discussão sobre os aparelhos escolares, sobre a instituição escola, como que elas recebem essas crianças, não há nada, assim, é muito angustiante, principalmente para nós, pesquisadores, né, se deparar com isso. Nas unidades básicas de saúde, nas políticas de saúde como um todo, as crianças vivendo com HIV ainda são colocadas dentro do bojo das crianças com deficiência, e não se olha as especificidades do HIV e dessa vivência com HIV. Muitas crianças só vão receber o diagnóstico, só vão entender, né, que vivem com HIV já na adolescência, que é quando elas começam a ser assistidas pelas políticas de prevenção, já que é entendido que a adolescência é esse momento em que vai começar a vida sexual, a iniciar a sua vida sexual, e é nesse momento que muitas têm a revelação diagnóstica, e isso impacta diretamente na relação com o tratamento, né? Tem um estudo, um dos poucos estudos nesse sentido, que foi realizado no Emílio Ribas, e que mostra que cerca de 76% dos adolescentes nascidos com HIV abandonam o tratamento em algum momento da sua adolescência.
seja temporário, um abandono temporário, seja abandonos mais prolongados, mais definitivos. Todos os adolescentes, foi ouvido mais ou menos uns 3 mil adolescentes atendidos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e todos relataram grande dificuldade de adesão ao tratamento, e muitos discorrendo sobre a dificuldade de gerir o uso do remédio com a vida social. Então, assim, como que é tomar remédio e ir para a escola, tomar remédio e ir para a balada, tomar remédio e dormir na casa do amigo, tomar remédio e morar num contexto de favela, onde as limitações entre públicos e privadas são muito perdi a palavra, não existe, né? É tudo meio bagunçado ali, tia, tios, famílias ampliadas, vizinhos, todo mundo meio que na mesma casa, e aí muitos deles relatam isso, né? É importante a gente dizer que a transmissão vertical no Brasil, ela tem um recorte muito específico de crianças negras periféricas. Eu acredito que dentro desse perfil traçado, né, desse perfil epidemiológico, a gente também tenha muitas crianças indígenas, embora isso não apareça muito significativo nos dados, mas pensando em dificuldade de acesso, né, de muitas etnias indígenas. E aí o quanto, né, pensando a AIDS como epidemia social, o quanto isso também vai impactar para que 13% dos números gerais de óbitos em AIDS seja de pessoas nascidas com HIV/AIDS, né? Então, quando a gente olha para esse dado, a gente entende que existe algo de muito errado acontecendo, né, nisso tudo. Em 2018, houve a 22ª Conferência Internacional de AIDS em Amsterdã, e foi uma das primeiras conferências em que aconteceu uma grande mobilização mundial para discussão sobre a transmissão vertical. Quando a gente olha o cenário brasileiro, ele é muito pessimista, mas quando a gente olha o cenário mundial, é pior ainda, né? A gente tem no mundo cerca de 52% das crianças sem acesso a tratamento, e pensando num mundo onde 23% das mulheres cis adquirem HIV através de violência sexual. Então, também uma discussão sobre violência de gênero e direitos humanos. A Conferência Internacional de AIDS levantou essa pauta, que resultou no encontro de Ruanda. Eu não sei o que significa essa sigla, mas o nome do encontro foi ICASA, ICSA, em Ruanda, que foi um encontro inteiramente voltado para a discussão da transmissão vertical, com muitos países do continente africano, quase todos, e muitos países da América Latina, discutindo sobre como poderia se enfrentar essa questão. E desse encontro se resultou esse documento, que é a Declaração de Kigali, que, na minha opinião, é o documento mais importante sobre infâncias vivendo com HIV, porque traz uma síntese de como está a questão do HIV/AIDS nas crianças no mundo, e tem como título O Tempo Está Acabando para as Nossas Crianças Vivendo com HIV. Então, é uma declaração que implora as instituições internacionais para que se pense as infâncias vivendo com HIV, não só no momento da gestação, mas principalmente essas crianças que já estão nascidas com HIV, né? Como e de que forma a gente auxilia essas crianças. É importante dizer que a gente não tem atualização clínica de medicamentos para a infância, então a gente ainda usa medicamentos extremamente tóxicos, e isso impede que também uma melhor adesão ao tratamento. Essa cartilha que eu coloquei aqui na imagem é uma cartilha do ano passado, do UNAIDS com o Unesco, e que traz uma síntese dos dados de HIV/AIDS
nas infâncias. Acho que eu acabei, aqui está o link, é isso. Eu acho que, assim, em resumo, o que eu queria trazer é de que, bom, a Carol, a Carué já estavam trazendo essa questão do silêncio, né, de que é um mote do movimento mundial de AIDS, do silêncio igual à morte, e eu tenho me esforçado na academia e na Louca de Alphaville a discutir o quanto o silêncio em torno das infâncias vivendo com HIV/AIDS tem assassinado essas crianças, né? Mas eu coloquei o infâncias separado, né? Propositalmente, porque esse conceito de infância ele é construído etimologicamente, né, na palavra, como aquele que não tem fala, né? Então indinegação, né, sem fala, e do quanto é importante a gente trazer as crianças para as pautas de AIDS e permitir que elas tenham a sua fala, né, parafraseando o filósofo Renato Nogueira, permitir que haja uma infancialização, né, ou seja, um processo de devolução da possibilidade do ser criança a essa população, para que a gente possa, de fato, discutir sobre a erradicação das epidemias de AIDS. Bom, é isso.